Olá, o objetivo hoje é continuarmos a falar de energia e movimentos, mas vamos abordar as forças conservativas e os sistemas conservativos e depois as não conservativas. O conteúdo deste vídeo vai começar por expor quais são as forças conservativas e como é que se calcula o trabalho que elas realizam. Depois vou passar para os sistemas conservativos, quando é que eu tenho um sistema conservativo e como é que eu depois simplifico este processo na resolução de exercícios. Vamos ainda discutir as forças não conservativas e o trabalho que elas realizam e, finalmente, vamos discutir um bocadinho a potência e o rendimento de um processo de transferência de energia. Para nós podermos abordar os tópicos pretendidos, primeiro temos que classificar as forças. E as forças classificam-se com duas estratégias, ou são forças conservativas ou são forças não conservativas. Tem aqui dois grandes grupos e é sobre eles que nós vamos discutir. As conservativas são forças cujo trabalho que realizam não depende da trajetória que o corpo executa. Basicamente, se eu tiver um corpo que vai da posição A para a posição B em linha... Eu gostava que fosse uma reta, mas vamos tentar aqui várias alternativas. Em qualquer um dos 4 trajetos que eu desenhei, eu tenho percursos diferentes. O trabalho de uma força conservativa, uma vez que as posições inicial e final são as mesmas, o trabalho realizado por essa força conservativa é sempre o mesmo. Não vai sofrer nenhuma variação. Nas forças conservativas também acontece que se eu tiver um circuito fechado, e é preciso perceber o que é um circuito fechado. O circuito fechado é um circuito em que as posições inicial e final são as mesmas. Por exemplo, se eu tiver uma rampa em que um corpo é largado aqui da posição A, vai fazer a rampa toda até ao fim e chega ao fim, aplicamos-lhe uma força para ele regressar à posição do início, o trabalho realizado pela força conservativa é zero, é nulo. Portanto, o circuito fechado implica que a posição inicial e a final coincidem. Mas quem são estas forças conservativas? Eu só dei aqui alguns exemplos, a força elétrica, a força elástica, mas a mais importante que nós vamos discutir é a força gravítica ao peso, que é uma força que classificamos como conservativa. Nós vamos trabalhar essencialmente esta em termos de exercícios. As não conservativas, o trabalho já não podemos simplificar da mesma maneira. Portanto, o trabalho vai depender, o trabalho que realizam vai depender da forma da trajetória que o corpo ou que o sistema executa e no fundo, fazem variar a energia mecânica do sistema. Isto não acontece com as forças conservativas. Elas não variam a energia mecânica do sistema. Já vamos ver como é que se calcula a energia mecânica, já abordamos esse ponto. Dentro das forças não conservativas, também podemos classificá-las em dois tipos. Ou há forças motoras, ou as forças dissipativas. E elas, no fundo, contribuem para o movimento de formas diferentes. As forças motoras vão realizar um trabalho, portanto, vou pôr aqui força não conservativa motora. Vão realizar um trabalho positivo. Elas vão contribuir para o movimento do sistema, fazem aumentar a energia mecânica, realizam um trabalho potente ou positivo. As forças dissipativas, portanto, dentro das não conservativas, se elas forem dissipativas, o trabalho que realizam será negativo. Elas prejudicam o movimento, diminuem a energia mecânica, realizam trabalho negativo ou resistente. Quem são estas forças? As forças de atrito, a resistência do ar, as forças de travagem. Se eu pensar nas motoras, todas as forças que impelem o movimento. Se eu andar de bicicleta, se eu estou a pedalar, estou a exercer uma força motora para avançar para a frente. Se eu puxar um corpo para que ele concretize o seu movimento, também estou a realizar uma força motora. Será algo nesta medida. Como é que se calcula então o trabalho das forças conservativas? Eu quero estabelecer uma relação que vem simplificar, no fundo, o trabalho do peso, porque o peso é um exemplo de uma força conservativa. Então nós temos uma expressão simples que nos permite fazer isso. A expressão que vamos estudar é que o trabalho das forças conservativas é igual ao simétrico
da variação da energia potencial gravítica. Obviamente eu tenho que saber o que é que quer dizer a variação da energia potencial gravítica. Este símbolo, esta letra grega, ou delta maiúsculo que está aqui, representa uma variação. É basicamente uma diferença entre a energia potencial gravítica final e a energia potencial gravítica inicial. Quando eu faço este cálculo, se eu substituir a energia potencial, e reparem que a energia potencial calcula-se multiplicando a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura do corpo, eu vou fazer isso aqui nestas duas parcelas. Massa do corpo, a aceleração gravítica, a altura final do movimento, menos massa do corpo, a aceleração gravítica, vezes a altura inicial. Já comi aqui uma data de letras. Só um instantinho para eu corrigir. Inicial. O que eu posso fazer é colocar aqui em evidência a massa vezes a aceleração gravítica. E se o fizer, vou ficar com um parênteses onde vou colocar a altura final menos a altura inicial. Vou simplificar o F para final e o I para inicial. Então, se o trabalho das forças conservativas é simétrico, portanto aqui atenção ao menos, simétrico, da variação da energia potencial gravítica, eu só vou pegar nesta expressão e colocar-lhe ali o menos. Esta expressão pode ser trabalhada apenas do lado direito ou também do lado esquerdo. A expressão para o trabalho de uma força é sempre a mesma. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Neste caso, a força que estivermos a considerar é a força conservativa. Basicamente, se eu quiser calcular o trabalho do peso, eu posso calculá-lo multiplicando a intensidade do peso pelo deslocamento que o corpo executa, vezes o cosseno do ângulo entre a força-peso e esse deslocamento, ou então posso só dizer que o trabalho do peso é igual ao trabalho da força conservativa, então posso calculá-lo através do simétrico da variação da energia potencial gravítica. E a partir daqui vou simplificando a expressão até conseguir substituir com os dados que eu tenho. Esta expressão vai estar a ajudar-me a calcular o trabalho, mas se eu tiver um sistema conservativo, também é útil perceber de que forma é que eu posso trabalhar. Então convém sabermos quando é que os sistemas são conservativos e como é que usamos essa informação nos exercícios. Para isso, exploramos agora o conceito da energia mecânica. A energia mecânica corresponde à soma da energia cinética com a energia potencial. E a energia cinética é um meio da massa vezes a velocidade ou o módulo da velocidade do corpo ao quadrado. A energia potencial gravítica, a massa do corpo, a aceleração do corpo, vezes a altura a que ele se encontra. Não expliquei há pouco, mas ainda vou a tempo de explorar um bocadinho esta questão da altura do corpo. Normalmente medimos a altura em relação ao nível médio das águas do mar. E essa é a definição de altura que nós temos e que se mantém. Na física, no entanto, como muitas vezes vamos trabalhar variações da altura, podemos simplificar um bocadinho o processo e podemos determinar quem é que é o nosso nível de referência e qual é que é a energia potencial para esse nível de referência. Por exemplo, se eu morar num prédio de 10 andares e estou aqui, vamos supor, no 5º andar, eu posso dizer assim, olha, este ponto é o meu nível de referência. E todas as alturas vão ser medidas em relação a esta referência. Então eu posso dizer que a energia potencial aqui é zero. Basicamente eu estou a considerar que a altura aqui é zero. E se todas as outras alturas eu vou medir em relação a esta, então quanto mais eu subir no prédio mais alto, maior a altura, maior a energia potencial gravítica que eu vou determinar. É esta a lógica. Portanto, o nível de referência eu posso dizer, neste nível de referência a energia potencial tem o valor zero e trabalhar a partir daí. Isso vai-me facilitar imenso as contas. Mas então, quando é que temos um sistema conservativo? Nós vamos abordar isto em duas situações. O sistema é conservativo se nesse sistema só atuarem forças conservativas. E eu tenho que reconhecer quais são. Essencialmente, o que eu vou estar aqui a discutir é analisar se só atua, por exemplo, a força gravítica ao peso. Vou colocar aqui um exemplo que é muito claro. Ele ajuda especialmente no 11º ano, que é quando se estuda este assunto, mas no 9º ano ele também se aborda. Se eu tiver uma queda livre, o que é uma queda livre? É um movimento vertical onde só atua
a força gravítica ou peso. É a única situação, é a única força que está a atuar nesta situação. Portanto, às vezes nos enunciados aparece queda livre e eu tenho que saber o que é uma queda livre. É uma queda em que eu só tenho a força gravítica ou peso a atuar. Não há ação de resistência do ar. Como o peso é uma força conservativa, então este sistema é conservativo. Mas pode ocorrer que eu tenha um sistema onde atuam forças não conservativas. E o que é que eu tenho que me preocupar agora? Desde que essas forças não realizem trabalho, o sistema ainda é conservativo. Por exemplo, se eu tiver um movimento na horizontal, em que o corpo vai estar sujeito à ação do seu peso ou força gravítica e também da reação normal, a reação normal é uma força não conservativa, mas ela é perpendicular ao deslocamento se o corpo se deslocar na horizontal, vamos supor aqui para a direita ou para a esquerda. E como ela é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Então esta força, embora não conservativa, estamos nesta situação, não realiza trabalho. Então se não realiza trabalho, o sistema também é conservativo. Se tivermos um problema onde a descrição nos permite interpretar que o sistema é conservativo, basicamente estão a dar-nos indicações que podemos trabalhar a lei da conservação da energia. E o que é que diz a lei da conservação da energia? Só escrevê-la aqui. Que a energia mecânica do sistema tem sempre o mesmo valor em qualquer ponto. Então não varia. Por aqui, energia mecânica é uma constante. É igual em qualquer ponto do percurso. Ou a sua variação é zero, é nula. E eu posso calcular a variação da energia mecânica somando a variação da energia cinética com a variação da energia potencial. Se a variação da energia mecânica não existe, é nula, a soma destas duas variações também é zero. Portanto, posso trabalhar ou usando uma destas parcelas, ou o facto da energia mecânica ser constante, a energia mecânica no início é igual a no fim, ou a meio do percurso, ou no ponto A igual ao ponto B, e assim sucessivamente. Portanto, sempre que eu tenho um sistema conservativo, eu tenho conservação da energia mecânica. Ela tem sempre o mesmo valor em qualquer ponto, e isto ajuda-me a pensar em termos de exercício. Então, o que é que acontece quando os nossos sistemas têm forças não conservativas? Quais são estas forças não conservativas? Como é que se calcula o trabalho que elas realizam? Nós já vimos que dentro das forças não conservativas existem dois tipos. Portanto, vou escrever aqui em baixo. As forças não conservativas podem ser forças motoras ou forças dissipativas. As motoras, força não conservativa motora, realizam trabalho potente. A energia mecânica varia e aumenta quando elas estão a ser aplicadas. As forças dissipativas realizam um trabalho resistente. Dissipativas. Portanto, negativo. O que significa que a energia mecânica diminui quando elas estão a atuar. Quais são umas, quais são as outras? As forças dissipativas são todas as forças de travagem, resistência do ar, força de atrito ou equivalente. Se eu pensar nas forças motoras, chamam-se mesmo forças motoras todas as forças que impliquem puxar ou empurrar um corpo na direção do seu movimento. Pedalar uma bicicleta, usar o combustível do automóvel para que ele se desloque entre duas posições, etc. Então, como é que eu calculo o trabalho de uma força com estas características? Nós já tínhamos visto que se o sistema for conservativo, a energia mecânica se mantém constante. Se eu tiver forças não conservativas a atuar e elas realizarem trabalho, o que vai acontecer é que a energia mecânica vai variar. Então, o trabalho das forças não conservativas corresponde precisamente à variação da energia mecânica. E, obviamente, eu posso calcular a variação da energia mecânica através da variação da energia cinética com a variação da energia potencial. Também posso usar esta expressão geral para trabalhar o lado esquerdo e o lado direito em tempos diferentes. Eu posso trabalhar aqui o lado esquerdo
fazendo a força não conservativa em termos de intensidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vai ser igual ao que eu tenho aqui como a variação da energia cinética, o meio da massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, e a variação da energia potencial, mais m vezes g vezes a altura final menos a altura inicial. Pode ser possível trabalhar só o lado esquerdo, só o lado direito ou os dois em simultâneo. Vamos então falar um bocadinho se existem forças não conservativas e dissipativas a atuar. Isso faz com que ocorra transferência de energia do nosso sistema para a vizinhança. Essa energia é energia dissipada. Portanto, se atuam forças dissipativas no nosso sistema, elas realizam trabalho resistente ou negativo, a energia mecânica do sistema vai diminuir e ocorre a tal dissipação de energia, muitas vezes também transformada em calor. Se todas as forças não conservativas que atuarem no nosso sistema forem dissipativas, eu tenho uma forma fácil de calcular quanto é que é essa energia que está a ser dissipada. É o trabalho das forças não conservativas que são dissipativas, que corresponde à variação de energia mecânica. Tenho aqui apenas uma indicação de um módulo. Porque é que aparece este módulo? Porque quando eu tenho forças dissipativas a atuar, o trabalho é resistente e significa que a variação da energia mecânica vai ser negativa. E quando eu uso a palavra dissipada, eu já estou a dizer que ele é negativo. Então não preciso repeti-lo e por isso aparece aqui o módulo. Quando eu vou calcular, o valor que eu vou obter aqui dentro do meu módulo é um valor negativo, mas quando eu calculo, isto vai dar mais qualquer coisa joules, porque o módulo transforma os números negativos em positivos. Não faz nada aos positivos, mas os números negativos transformam-os em positivos. Nos enunciados, às vezes, aparece-nos para exprimir a energia dissipada em termos percentuais. Como é que eu faço isso? Corresponde ao módulo da variação de energia mecânica comparativamente ao valor da energia mecânica que eu tinha na minha situação inicial. O vezes 100 é só para obter a percentagem. Esta lógica aqui às vezes ajuda-me a interpretar os problemas, mas eu posso não trabalhar este módulo. Há um caminho mais simples. Se eu tiver, por exemplo, dissipou-se no ponto A, no ponto B, desculpem, dissipou-se 30% da energia mecânica que eu tinha na situação A. Então, isso significa que a energia mecânica na posição B é menos 30% do que tínhamos em A. Então, se é menos 30%, significa que ela é 70% da energia mecânica que nós tínhamos na situação A. E aqui já não precisamos trabalhar com o módulo, portanto vai facilitar um bocadinho em termos de cálculo. Ainda há exercícios em que nos pedem a fração de energia dissipada. A expressão é exatamente igual à anterior, só que eu vou perder o vezes 100. Não tenho o valor em termos percentuais. O nosso último tópico vai abordar a questão da potência e do rendimento. Basicamente, nós queremos saber o que é a potência, quão rápida é que é a energia transferida numa unidade de tempo, e o rendimento é estudarmos o processo de transferência, quanto é que conseguimos aproveitar da energia que é disponibilizada em qualquer sistema. Vamos começar então por perceber o que é a potência. A potência permite-me medir quão rapidamente é que ocorre qualquer transferência de energia. Então, nesse sentido, para eu calcular a potência, eu vou dividir a energia que está a ser transferida em joules pelo intervalo de tempo em que essa transferência ocorre, em segundos, para que a potência seja obtida na unidade do sistema internacional, que é o Watt. O Watt é em homenagem a um físico britânico chamado James Watt. Se a energia transferida ocorrer devido à ação de uma força, portanto estamos a falar de trabalho de uma força, num determinado intervalo de tempo, em vez do E que vamos ter no numerador, vamos colocar o trabalho dessa força que nós estamos a considerar, mas continua a ser uma potência e calcula-se da mesma maneira. Também podemos trabalhar, basicamente fazer uma comparação entre quanta energia é que um sistema aproveita de forma útil, porque sempre que há transferência de energia para um sistema, parte dessa energia é dissipada, nós não conseguimos aproveitar. Então o rendimento vem medir precisamente
qual é que é a fração da energia que nós aproveitamos relativamente a toda aquela que é disponibilizada. O rendimento é descrito por uma letra grega, que é um ν, é este nzinho com uma perna maior, e calcula-se através do quociente entre a componente da energia útil a dividir pela energia total vezes 100 para obtermos uma percentagem. Também é possível calcular o rendimento sem ser em termos percentuais. É só eliminar este vezes 100. Cuidado que nós não deixamos de ter a lei da conservação da energia. Toda a energia que é disponibilizada a um sistema tem duas parcelas. Ou é utilizada, de facto, ou então nós não conseguimos aproveitá-la de forma útil e dizemos que é dissipada. Agora, a soma da componente útil com a dissipada correspondem a toda a energia que foi disponibilizada. Também podemos calcular o rendimento combinando a expressão do rendimento com a potência. Porque se eu resolver a expressão da potência em ordem à energia, vou só copiar a expressão aqui para baixo, a potência vezes o intervalo tempo corresponde à energia. E significa que quando eu vou para a expressão do rendimento, a minha energia útil pode ser a potência útil vezes o intervalo tempo, e a energia total pode ser a potência total vezes o intervalo tempo, vezes 100. E como o tempo de atuação é o mesmo, eu vou obter a expressão em baixo para a potência útil sobre a potência total vezes 100. Espero ter conseguido ajudar a esclarecer algumas das dúvidas que possam ter. Obrigada por estarem desse lado. Se tiverem perguntas, deixem-me aqui em baixo ou enviem-me um e-mail. Boa sorte com o estudo.